Bem galera, Marlon falando e vamos começar! E pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa saga épica onde Soruto é agora o nosso protagonista. E pra quem não viu o primeiro episódio, bem, uma nova prova Chunin está acontecendo onde Soruto Uzumaki, o filho de Boruto Uzumaki e Sarada Uchiha, e Himei Otsutsuki, que é a filha de Toneri com uma Hyuga ainda desconhecida, ambos estavam na final, onde o prêmio para o vencedor era receber uma biju, e com isso, o premiado seria o mais novo membro da organização dos novos Jinchuriki. Soruto já havia vencido Raizan da Vila da Nuvem, porém sua conduta foi questionável nessa batalha, ao ponto de Sarada e Boruto terem que interferir na luta. No contrário, Soruto poderia acabar ferindo mortalmente seu oponente, que já havia sido derrotado. Qual será a resposta para essa personalidade explosiva de Soruto? E como serão as próximas lutas dessa nova prova Chunin? Bem, é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Então fiquem até o final desse vídeo que ele está extremamente épico. E é claro, já deixa seu like que é muito importante. E se você for novo aqui, já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. Enquanto a próxima luta ainda estava para acontecer, Sarada e Boruto levaram seu filho para uma sala qualquer da arena para conversarem sobre o ocorrido do Chidori que o jovem teria usado contra o Raizan mais cedo. Para a oitava Hokage Sarada, essa raiva, frustração e até mesmo agressividade de Soruto tinha a ver com o DNA de Momoshiki que Boruto acabou passando para seu filho pelo fato do nosso querido herói ser praticamente um Otsutsuki perfeito. Então nos pensamentos da Sarada, a maldade e os pensamentos negativos de Momoshiki podem ter sido em partes transferidos para Soruto e por ter essa ideia, Sarada, antes de chegar a tal sala, questiona seu marido sobre como estava a relação entre ele e o Otsutsuki, que permanecia com seu subconsciente dentro de si. Boruto então respondeu aquilo que ele vem dizendo há anos. Praticamente falando, Boruto fez com que Momoshiki cooperasse com ele. Caso contrário, se ele continuasse atrapalhando, ambos perderiam sua vida, e como Momoshiki tinha pavor da morte, com o tempo o próprio Otsutsuki começou a cooperar com Boruto. Ambos não eram amigos, mas Momoshiki sabia que não tinha outra alternativa. Porém para Sarada essa não era a verdade total sobre esse assunto. Para Hokage, havia algo que seu marido escondia dela e de todos de Konoha. E mesmo ela concordando com Boruto por hora, essa conversa ainda não acabaria tão fácil. E em um outro momento específico, ela voltaria a perguntar sobre isso. Mas por hora, Soruto era sua preocupação. Sarada pergunta: Soruto, meu filho, eu não te disse que o Chidori era um jutsu que você só poderia usar contra potenciais inimigos? Esse jutsu é um jutsu mortal, e não pode ser usado levianamente. Soruto responde: eu sei disso, mamãe, mas eu só estava colocando à prova tudo aquilo que você me disse. Afinal de contas, a prova Chunin não é um grande teste para uma eventual guerra? Sarada responde: sim, mas... Ai, você parece entender tudo de uma forma equivocada. Você trata de assuntos com um senso moral completamente equivocado. Quando você tem algum conflito em sua mente, o que você faz para tomar a decisão correta? O que passa em sua mente? Como você usa o seu raciocínio para tomar a melhor decisão? Você sente que algo ou alguém influencia sua tomada de decisões? Boruto diz: calma, Sarada. Você vai acabar confundindo ainda mais o Soruto. Essas perguntas são complexas para alguém da idade dele. Acho que por hora a melhor escolha é deixar que ele continue a prova e... assim analisaremos nós mesmos essas questões. Sarada responde: Boruto, você mais uma vez está sendo leviano demais com Soruto. Eu tenho medo de toda essa situação. Boruto responde: eu me responsabilizo, pode ficar tranquila. Seu papel é cuidar e defender Konoha, e meu papel é ajudar você nessa tarefa. Como pai de Soruto, eu não posso deixar que você tenha toda a tarefa de cuidar de milhares de pessoas e da nossa família sozinha. Às vezes você me lembra do meu pai. Quando se trata de cuidar das pessoas, ambos são idênticos ao querer fazer tudo sozinhos. Sarada pergunta: você promete que cuidará disso? Eu temo pelo futuro do nosso filho, Boruto. Soruto diz: ei, vocês falam como se eu não estivesse aqui. Eu tenho minhas escolhas, ok? Boruto responde: certo, Soruto, mas por hora vamos voltar ao torneio. A luta entre o Killer D e o filho do Shinki, o Kanki, já deve ter começado, e eu quero ver qual é o potencial daquela areia de ouro. Soruto responde: certo, eu também quero lutar contra ele. Boruto diz: ótimo, então vamos. Enquanto Boruto, Soruto e Sarada retomam seus lugares na arena, o garoto da nuvem que se inspirava em Killer Bee e era discípulo de Urui estava lutando muito bem contra um oponente formidável como Kanki. Porém, Killer D escondia um segredo. Assim como o Himei, Killer D tinha um parentesco com o clã Hyuga, e por conta disso ele era portador de um poderoso Byakugan, além de ser capaz de usar o Jutsu Rotação, um dos jutsus defensivos mais incríveis do clã Hyuga. Mas o forte de Killer D eram os jutsus baseados no elemento relâmpago, e usando essa habilidade que muitos ninjas da nuvem são mestres no uso, Killer D esperava afetar o jutsu de magnetismo de Kanki. Porém, como sabemos, o ouro é um ótimo condutor de eletricidade, e ao usar golpes desconectados de seu corpo, Kanki conseguia cada vez chegar mais próximo ao corpo de Killer D até conseguir prender seu oponente. E assim, Killer D foi completamente derrotado.
A luta final seria entre Soruto, Himei e Kanki. Himei deu a sorte de não ter que enfrentar nenhum oponente e, por conta disso, ela terá a chance de enfrentar 2 oponentes ao mesmo tempo, coisa que ela estava esperançosa em fazer. Afinal de contas, estava na hora dela mostrar o verdadeiro potencial da junção do clã Otsutsuki e do clã Hyuga. Porém, infelizmente, isso teria que esperar um pouco, já que uma semana de descanso e preparo foi dada aos grandes escolhidos para essa final, pois não seria justo com Soruto e com Kanki se Himei os enfrentasse completamente descansados. Sem mencionar que todo mundo havia visto os principais jutsus um dos outros. Então essa seria uma semana perfeita para os 3 finalistas treinarem e melhorarem seus jutsus, ou até mesmo desenvolverem novos jutsus para a luta final. Shinki foi completamente a favor dessa decisão da 8ª Hokage, e assim, aos poucos a arena foi se esvaziando, e as pessoas que vieram de outras vilas e outros países seguiram para hotéis e casas de parentes, enquanto os líderes e Hokages foram para o castelo de Kikyo, que era o local onde nobres e pessoas de mais alta patente ficavam em Konoha. Casa de Boruto e Sarada. No dia seguinte, Soruto acordou cedo e insistiu para que sua mãe o ajudasse num treinamento específico. Sarada disse que tinha muitas coisas para fazer e que não poderia treiná-lo, então era melhor que Soruto pedisse para seu pai. Porém, Soruto diz a sua mãe que Boruto havia saído de madrugada, muito provavelmente em uma missão ou algo do tipo. Sarada tenta se lembrar se tinha mandado Boruto em alguma missão específica ou algo secreto, mas ela não conseguia lembrar de nada. Então, nesse caso, ela decide separar esse dia para treinar Soruto no 3º campo de treinamento de Konoha. 3º campo de treinamento da Vila da Folha. Sarada e Soruto começam um treinamento básico sobre esquiva e algumas trocas de golpes, mas o foco do treinamento era o Chidori. Sarada, que ainda pensava sobre o ocorrido da prova Chunin, decide então ver como seu filho estava em relação ao controle do elemento relâmpago, e como esse Chidori havia se desenvolvido. Sarada diz: certo, Soruto, reúna o máximo de chakra possível para a descarga de um Chidori, e me ataque com toda a sua força. Você consegue fazer isso? Soruto responde: é claro que eu consigo, mamãe. Sarada queria ver se Soruto, ao utilizar uma grande quantidade de chakra, demonstrava mais uma vez aquele comportamento agressivo. Sua vontade era testar se aquela raiva que seu filho havia demonstrado tinha alguma relação com seu chakra ou algo do tipo. A ideia de Sarada era testar o seu filho e deixá-lo exausto ao máximo de uma única vez. Assim ela poderia provar se estava certa sobre a influência que Soruto poderia ter em relação ao seu chakra ou não. Então, antes de chocar seus ataques, Sarada diz para seu filho que essa final da prova Chunin se parece com a final em que ela e Boruto participaram. Ela então diz que para vencer Kanki, a descarga do Chidori que o Soruto deve soltar tem que ser a maior possível para que não dê tempo que Kanki consiga soltar as suas rajadas de areia dourada para absorver eletricidade. Em outras palavras, o Soruto deveria usar o Chidori em forma de descarga, e não em forma de lâmina, assim como Boruto fez contra Shinki no passado. Só que naquela época, Boruto estava usando uma ferramenta ninja específica, e dessa vez, Soruto teria que usar apenas o seu chakra. Tendo entendido o pedido de sua mãe, Soruto então carregou uma quantidade absurda de chakra na palma de sua mão e com isso ele formou um grande Chidori, porém sem afiná-lo para sua forma de lâmina, e assim deixando-o em forma de descarga. Assim, Sarada e seu filho chocaram seus jutsus. Porém, como imaginava, Sarada viu seu filho desmaiar de exaustão. Só que isso serviu de prova para Sarada que o chakra não era o problema de Soruto, mas ela não iria descansar até encontrar a resposta sobre o que de fato estava acontecendo com seu filho. Enfim, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio da Saga de Soruto. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio e sobre o que acham que vai acontecer daqui pra frente, fechou? Deixem o seu like que é muito importante, e se você for novo e chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Então é isso, até mais galera e fui!